Então, pessoal, boa tarde a todos, boa tarde a todas aí presentes, boa tarde. Mais uma semana que nós estamos aí já no nosso módulo da BPI, chegando praticamente na reta final. É, o nosso, meu agradecimento a todos vocês que estão com a gente. Eu acho que nós estamos já eu não lembro quantas semanas, mas nós estamos com praticamente 3 meses, né, doutora Renata, de caminhadas juntos, e tem sido Verdade. muito interessante aí a gente ver o crescimento da turma desde a primeira aula, desde o início, até o que a gente vai começar a ver nessas próximas aulas. É, hoje o que a gente vai falar, eu preparei aqui uns slides que em princípio são até introdutórios, porque hoje a gente vai fazer a aula de uma forma um pouco diferente. A gente vai ter um pouquinho mais de tempo para a gente poder debater. Antes disso, eu queria fazer o meu merchan, que a doutora Renata vai se desculpa, eu peço desculpa, doutora Renata, nosso presidente Luiz Edgar e todos, que eu vou fazer um pequeno merchanzinho aqui, que no dia 18 de agosto vai haver um evento que a gente vai conduzir lá na IAPP. Para quem tem qualquer dúvida, curiosidade sobre certificação, como é que pode tirar, etc. A gente vai fazer um evento às 11 da manhã também via Zoom. Você pode se inscrever, tem um formulário no site da IAPP. E ia ser muito legal ver vocês por lá, porque é uma oportunidade boa. Eu acho que a gente vai ter sorteio de algumas coisas também, uns brindes, umas anuidades de graça, não sei. A gente está pensando aí no que a gente vai fazer para poder aí é, ser um evento mais atrativo para o pessoal, porque a gente vai tratar especificamente dos temas lá da nossa associação. Mas vamos à aula, que é o que interessa. Hoje nós vamos ter um Beleza, beleza. desafio Vamos conversando sobre isso durante entre. a semana. Hoje vamos ter um desafio em equipes. Alguém Tá deixou o bom? microfone Pessoal, ligado. Opa. Hoje a gente vai ter um desafio de equipes. Então, hoje nós temos uma das equipes que vai ser liderada pelo Luiz Felipe e a outra equipe que vai ser liderada pela Tatiana. Eu recomendei a eles que, pô, como a gente está assim, num nível de estudo já bem avançado em proteção de dados, que pudessem trazer os reforços que eles quisessem. Mas nós vamos fazer uma divisão, né? Hoje a mágica, né, doutora Renata, é dividir em dois grupos. Então a divisão dos grupos vai ser menor. Depois a gente vai alinhar essa divisão, mas a gente já vai deixar claro que o pessoal que é a colega do Luiz Felipe que vem, no caso a colega da Tatiana que vem, ou mais colegas que quiserem vir, a gente já vai alinhar de modo que cada um fique na sua equipe respectiva. Não é um desafio que tem resposta certa, não é não dá pra, a gente não vai ter placar, score, quem foi melhor, quem foi pior. É um case um pouco mais sofisticado, onde a gente quer ver vocês discutindo e conversando sobre o assunto, até com a participação dos nossos colegas que têm mais expertise em M&A, até para a gente poder chegar no final e poder tentar ver se a gente, se vocês, as duas partes, conseguem chegar a um acordo ou não. Pode ser que sim, pode ser que não. Vai depender de como as equipes se comportarem e do que as equipes se propuserem. É, eu sei que, no caso, eu já sei que o Luiz já me adiantou que ele escolheu a equipe Verdun, né? Então, no desafio legal. dele, já adiantou e fica então outra equipe, vai ficar com a equipe, vamos dizer assim, do Caim Velasquez, né? Mas mais uma vez, não é um desafio, não é uma batalha, é só pra gente, para mostrar que quem assistiu o Ultimate Fighting sabe que cada uma dessas equipes tem os seus técnicos, tem a equipe que e cada treinador ou mentor, ou como a gente for chamar, traz o seu expertise para dentro aqui da nossa apresentação. Eu acho que vai ser bacana, vai ser um exercício interessante para a gente fazer. Os temas que a gente vai falar hoje. Primeiro, a gente vai dar uma definição das operações que são mais comuns acontecerem nesse mercado de M&A. Depois, a gente vai falar das principais fases, de como essas operações funcionam. A gente vai falar de due diligence, óbvio que é um procedimento que faz parte, muito importante quando a gente está falando dessas operações. A gente vai ter a oportunidade um pouco também para o Luiz e para a Tatiana poderem falar um pouco da prática deles, como a gente comentou aqui no início, e a gente aí vai partir para o caso para debate. Gente, por favor, hoje o caso tem mais de um slide.
Então, vou pedir para o pessoal que tem os monitores, o pessoal que vai estar trabalhando, se puder tirar uma fotinho dos slides, eu vou falando para vocês, e aí fica mais fácil para quando a gente for entrar nos grupos, vocês terem os slides em mãos. Acho que vai facilitar. Primeira das operações a gente vai falar, fusão. A fusão, geralmente, eu vou tirar aqui porque eu estou com a câmera no meio. Peraí, estou com vocês no meio. Eu coloquei só uma definição breve do que é uma fusão, que é uma operação que une duas sociedades a partir da qual elas formam uma nova, e essa nova sociedade sucede, ela herda das anteriores os direitos e obrigações que delas eram decorrentes. Isso significa, por exemplo, vamos ao exemplo aqui, desculpa, pegar um exemplo aqui do que é um caso clássico de fusão, Itaú e Unibanco. Vocês lembram do Unibanco? Muitos de vocês lembram do Unibanco, correto? Foram clientes ou correntistas do Unibanco. O Unibanco e Itaú se fundiram, então virou empresa, virou Itaú Unibanco. É uma situação um pouco diferente, porque aí as duas empresas se fundem, elas estão na posição de formar uma nova empresa. No outro caso, você pode muito comum é a aquisição, em que uma empresa adquire parte ações ou cotas, parte do capital da outra empresa. Eu estou já falando, como a gente está no meio de advogados, eu também não vou ficar repassando ali na origem, na Lei 6404, e no caso das limitadas a gente fala no Código Civil. Mas você pode ter alguns tipos de aquisição que vão ser importantes para a gente ver na aula de hoje. Por exemplo, a parcial, que você vai até 49% do capital votante, então eu geralmente vai ter 40%, você compra 30% de uma empresa, etc. Você não está ali comprando o que a gente chama de poder de controle. Aquisições que te permitem ter poder de controle quando você passa acima de 50%, sendo que acima de 75%. Você pode também exercer outras, digamos assim, especialmente na limitada, você pode exercer outros poderes, como destituir um sócio, etc., mas você passa a ter um controle de maioria, ou o caso da aquisição total, quando você tem 100% do capital votante adquirido. Você tem também situações como, por exemplo, também se pode classificar quando uma aquisição ela é horizontal, então ela está no mesmo mercado. Muitas vezes a aquisição, quando ela está no mesmo mercado, são de concorrentes. É um concorrente que adquire o outro, uma empresa que, sei lá, trabalha com uma área e ela adquire uma empresa que trabalha na mesma área, só que numa outra cidade, ou pode acontecer uma coisa dessa. Ou vertical, quando a empresa, por exemplo, compra uma participação no seu fornecedor de insumos ou no seu distribuidor, como agora está acontecendo muito com a Amazon. A Amazon está comprando nos Estados Unidos shopping centers. Isso não faz sentido. Por que a Amazon vai comprar um shopping center? Não, a Amazon compra porque ela precisa do espaço para ser centro de distribuição de produtos. Então elas vão desmontar os shoppings e transformá-los em galpões enormes de distribuição de produtos da Amazon, que as pessoas hoje estão saindo cada vez menos de casa para fazer compras. E lembrando que caso de companhia aberta, né, SA as SAs, algumas dessas operações têm que ser autorizadas pelo governo, etc. Um exemplo de operação de aquisição, Facebook e o WhatsApp. O WhatsApp foi adquirido pelo Facebook. E para todos os efeitos, o Facebook falou: olha, vocês continuam sendo uma empresa independente, adquirir, mas vocês continuam funcionando. Tanto que, quando a gente fala muito aqui no Brasil na caçada ao WhatsApp, etc., e que as pessoas do Facebook são responsabilizadas, sempre aparece alguém do WhatsApp dizendo: peraí, quem toma conta do aplicativo é o WhatsApp Inc. Não é o Facebook do Brasil. O Facebook do Brasil não tem nada a ver com o WhatsApp. Não tem, entre aspas, a Facebook é a empresa que adquiriu o WhatsApp. O WhatsApp faz parte do grupo econômico do Facebook, mas ele é uma empresa independente. Então, esse é só um exemplo desse tipo. E a incorporação, que é uma bem menos comum, né? Que aí, no caso, algumas sociedades são absorvidas, uma pode ser absorvida pela outra. O exemplo clássico de incorporação, Bradesco e HSBC. Não sei se também alguém foi cliente do HSBC,
na época, mas quer dizer, são operações um pouco diferentes. Onde que esse tipo de operação geralmente começa? É, esse tipo de operação ela começa quase sempre com o que a gente chama. é, é, Luiz, se você quiser também complementar alguma coisa, fica à vontade, tá? Elas geralmente começam, muitas vezes por interesse de alguma parte em crescer, por exemplo, é, algum assessor financeiro, um banco de investimento, algum grupo empresarial entende que, sei lá, pode ser que empresa X e empresa Y fiquem melhor juntas. Ou, por exemplo, você pode ser dono, sei lá, o acionista de uma empresa e entender que ao invés de você criar um novo mercado, vale mais a pena você comprar uma empresa que já existe. E aí elas geralmente começam por um tipo de acordo que a gente está acostumado em PI, que é o NDA, né, o Non-Disclosure Agreement, elas geralmente começam pelo NDA. Quando eu digo que elas começam pelo NDA, assim, quando começam as tratativas, olha, bem que eu queria, tem interesse e tal, estou interessado, eventualmente comprar você, é geralmente a empresa compradora muitas vezes procura Luiz, um banco, né? Muitas vezes, né, Luiz, um banco, então uma empresa que trabalhe especificamente com M&A para ela fazer o contato ou muitas vezes até procurar o Isso. target para ser vendido, né? A gente recebe bastante NDA de boutique de investimento que pede um mandato para procurar comprador para o cliente. E é legal que você trouxe isso aqui, Dirceu, que acaba sendo um documento, às vezes, olhado com pouco cuidado, né, por ser tão padrão. E nessas acabam tendo algumas armadilhas aí de prazo, restituição da informação, guarda dela. Então é legal você ter trazido isso aqui. Não, pois é, obrigado, Luiz, que é bom complementar essa questão. São justamente essas boutiques de investimento que muitas vezes acabam, digamos assim, com uma empresa debaixo do braço tentando vender, ou elas podem ter contato com um possível comprador que busca uma dessas empresas, uma desculpa falar, tá, Luiz, eu sei que você não é Faria Limer, tá? Mas eu falava que aquele estilo Faria Limer, né, do pessoal que anda de aí, ó, eu tô com uma empresa ou uma empresa me procurou e está interessada em expandir o mercado, está interessada em comprar uma outra, e essa boutique de investimento passa a fazer uma espécie de matchmaking, né? Sai pelo mercado tentando encontrar alguém. E, Luiz, se quiser também complementar, dentro desse processo, em algum momento, ele já procura o escritório de advocacia, correto? É isso aí, é isso aí. Acho que pelo bom relacionamento aí que acaba sendo criado, as partes meio que se repetem nas operações e acho que fica um canal propício aí ao ambiente de negócio. Então, é normal que essas boutiques venham até nós ou que nós conversemos com eles, porque no final os clientes também, eles é o que você disse, ele bota o cliente embaixo do braço e a meta dele é achar um comprador. Uhum. Então, é natural aí que ele vá, busque escritórios, busque interessados e tenha que soltar um pouco de informação confidencial. Nisso que entra o NDA. Pois é, e acaba tendo alguma informação confidencial que tem que ser soltada, algum, nem digo plano de negócio da empresa, mas às vezes até alguma coisa sobre faturamento, né? Tamanho. Dirceu, até Oi. complementando uma coisa interessante, saiu esses dias aí, semana passada, eu até circulo para você passar para o grupo, saiu naquele jornal Financial Times, uma aquisição da Victoria's Secret, a Target, né, a empresa que estava Uhum. sendo objeto da auditoria, disse que a Victoria's Secret analisou, pegou todas as informações confidenciais e saiu do deal. E aí Caramba! saiu e aí então implementou as informações que aprendeu no processo de due diligence e aí qual é o documento que protegeria essa empresa? O NDA. É isso que está sendo questionado, é um caso bem interessante, eu vou passar aí para você soltar aí para Uhum. os participantes. Lembrando também, Luiz, que a nossa parte 100% aqui dos nossos alunos são advogados de IPI. Então é bom justamente verem essa parte para ver a importância do NDA nesse tipo de operação, que a gente sempre lembra do NDA quando a gente está conversando sobre uma matéria patenteável, etc. Mas eu vi esse caso do Vitória Secret, um caso emblemático mesmo e muito atual. Obrigado por ter trazido ele aqui para a gente, Luiz. Valeu você.
E, e agora, uma outra curiosidade, o M&A ele usa termos muito particulares. Então, por exemplo, a gente fala deal memo, due diligence, letter of intent. Você lembra de mais algum, Luiz? Só para aqueles termos assim bem A gente tem específicos que o pessoal usa. o term sheet, o memorando de entendimentos, MOU, MOU, desculpa. tem documentos que, na verdade, servem ao mesmo propósito, e dependendo da operação, as pessoas usam nomenclaturas diferentes, ninguém sabe muito bem explicar as diferenças, até existem, mas 90% das vezes eles são intercambiáveis, assim, não faz muita diferença. Você tem side letters para deliberar coisas que não devem ficar no contrato e sim fora. E realmente são termos aí até nos contratos que a gente vai falar mais para frente para proteção das cláusulas de dados, né? São termos, às vezes, a gente importou do inglês, já existem, obviamente, traduções, na verdade não é necessário que a gente fique utilizando tantos termos em inglês, mas convencionou-se assim, a gente ainda vê muito isso sendo utilizado nas reuniões. Enfim, acho que isso está mudando um pouco, né? Mas não que mude também o resultado final para os clientes e para nós. De data room e Data discovery, room, né? Data room, para quem tem não o Clean sabe. Team, às vezes tem um Ah, Clean sim, Team sim. que é interessante para fins de CAD, né? Você não pode dar, você tem que garantir a isenção das pessoas que vão analisar os documentos para que não haja nenhum risco eventualmente de gun jumping. Aí é uma matéria mais concorrencial que eu também não vou me atrever a entrar muito, mas você tem essas questões. Enfim, os termos específicos são vastos aqui. Uhum. Bom lembrar, só para lembrar que tem uma terminologia muito específica, então é só para vocês lembrarem, por exemplo, gun jumping é uma terminologia até de muito usado pelo pessoal de direito de concorrência, né? Mas é algo que sempre se ouve quando você está falando em adições de M&A. Um dos termos que a gente falou, né, do diligence. Aqui eu só coloquei uma definição bem breve aqui do que é, mas é justamente para vocês entenderem que é praticamente, eu vou usar bem simples para depois os slides vão estar disponíveis. É como se a gente estivesse fazendo uma auditoria, né? É basicamente abarcando, é uma auditoria que geralmente você faz após o momento que você já fez a carta de intenções, ou você já fez já assinou o NDA, já tem uma carta de intenções, e você começa aquela parte, olha, eu, comprador, quero saber exatamente o que tem na sua empresa, então eu vou pedir certos documentos. Então, é praticamente um processo de auditoria jurídica, mas é um processo que envolve uma compra e venda, envolve uma aquisição, envolve uma fusão, é um processo que vai ajudar a que se possa tomar decisões mais à frente. É, mais uma vez, esse conceito de due diligence, ele inclusive é utilizado dentro da propriedade intelectual. Eu acredito que muitos de nós, não sei quantos aqui de nós já trabalharam em escritório de full practice, provavelmente quando você trabalha num full practice, você já teve a oportunidade de estar numa due diligence, aonde a nossa função como advogados de IPI era quase sempre verificar o status das marcas do NPI, verificar se haviam patentes em nome da empresa, verificar se tinha algum contrato que envolvia licenciamento de tecnologia, se o mesmo tinha sido averbado ou não, verificar se a empresa tem algo que está em segredo de negócios, verificar acordos de confidencialidade que existam com pessoas chaves dentro da empresa. Então você tinha parte de software, né? Verificar o parque de software da empresa e verificar o legado dela. Várias perguntas que a gente sempre fazia dentro da área de propriedade intelectual. Hoje, com a evolução do tema, eu acho que até, não sei, o Luiz pode querer complementar. Eu não sei se vocês, por exemplo, já têm hoje a do diligence pegando pontos de direito digital, ou se esses pontos de digital e proteção de dados cabem mais nos deals que envolvem tecnologia. Aí essa eu soltei para o Luiz, essa eu soltei para ver se o Luiz Não, tem. deu uma falhada aqui, mas eu Não, não tem peguei problema não. aqui. Só primeiro o que você disse aqui da due diligence é isso mesmo. Acho que eu me vejo fazendo isso há anos, tentando trazer todo o cenário de marcas, patentes, etc. Mas PI é muito grande, né? Um cenário que, Uhum. na verdade, a gente tem que às vezes puxar chances de colidências com patentes existentes ao redor do mundo. Então, às vezes a gente, quando o objeto principal do deal é uma patente,
eu acho que não basta só aquela nossa pesquisa que a gente faz no NPI. Eventualmente, a gente vai precisar de uma assessoria técnica para fazer um FTO, alguma coisa que dê um pouco mais de segurança para o cliente que está adquirindo uma empresa, de que essa invenção pela qual ele está pagando fundos imundos aí não vai cair em domínio público no dia de amanhã. Isso é algo que eu vejo bastante, também em invenções muito rebuscadas. Aí a gente sabe que tem uma série de players envolvidos. Você simplesmente vender isso para um terceiro, geralmente você está puxando uma série de contratos que, se você não analisar, vai dar problema. Mas trazendo um pouco mais para o meu mundo de tecnologia, proteção de dados, essa já é uma realidade, Dirceu. Eu acho que a gente, como advogado aqui, acho que todos os que estão aqui na aula aqui já devem estar percebendo isso. Não existe mais você fazer uma operação ou um contrato sem tratar disso. E eu, pelo que eu tenho visto, alguns clientes, até desde a época de GDPR, simplesmente falavam para mim: ajusta minha política de privacidade aí, vamos embora. Bota uma cláusula no contrato, vamos embora. E a gente tem visto, acho que você vai tratar disso hoje, que isso não só não é suficiente, como é ainda mais perigoso para a empresa do que não fazer nada. Porque você entra em questões de má fé, de mentira, né, de não transparência, e aquilo que se espera de uma empresa hoje em dia é que ela tome os cuidados, né, tenha o zelo necessário com relação a esses dados. Então, só colocar, só analisar política de privacidade, só analisar cláusulas contratuais em uma auditoria de proteção de dados está longe de ser o suficiente. É isso que a gente tem aprendido cada vez mais aí nos últimos tempos. Dirceu? Oi. Eu queria só, aproveitando que a Tatiana Campeiro também está na sala. Sim, agora que eu vi, Tatiana, bem-vinda aí, muito obrigado. E, Tati, para você ficar à vontade para, enfim, fazer suas colocações também e agradecer a sua presença e dizer que para mim e para o Dirceu também, enfim, é uma honra ter você e a Júlia aqui, tá bom? Obrigada, gente. Obrigada, Renata e Dirceu. Prazer estar com vocês aqui, com o Luiz Felipe também. Só pegando um pouquinho desse gancho, né, que o Luiz e o Dirceu estavam colocando, quer dizer, claro que a nossa lei, né, não tá, a LGPD não está em vigor ainda, mas hoje em dia ela vai estar ou muito em breve ou logo, né, na frente em maio, mas já não tem mais como fazer auditoria sem pensar nos aspectos de privacidade e segurança da informação. Então, claro que o nível da auditoria, da due diligence, dependendo da transação, ele vai ser mais complexo ou menos complexo de acordo com a empresa, com o escopo da empresa, se você está adquirindo totalmente ou não a empresa, enfim, vai depender um pouco do negócio, do caso concreto, mas você tem que ter minimamente informações de como a empresa que está sendo auditada, aquela que é a target, está analisando a questão de privacidade, né? Se ela tiver no momento zero, ou seja, não fez nada ainda, é uma situação. Se ela já tiver em processo de compliance com a LGPD, é outra situação. Então, é importante trazer esse tema durante, enfim, a due diligence, até antes da due diligence, para você definir qual vai ser o escopo que você vai estar dando, até que ponto você vai incluir também questões mais técnicas mesmo, de uma revisão não jurídica, mas de uma revisão até mais tecnológica em termos de sistemas, de segurança da informação ou não da empresa. Isso tem que ser discutido antes, né, no início da auditoria. Muito legal, obrigado, Tatiana. Eu peço desculpas que você tinha. Eu tô com pouquinha gente na tela, você tinha ficado lá embaixo. Aí eu não vi você chegar. Mas, poxa, é legal que você está aqui. E também, eu acho assim, importante te lembrar sempre de uma pergunta. A operação vale o que dela se pretende investir? Isso é importante a gente saber. Afinal de contas, você está levando gato em pele de lebre? Isso é uma coisa que a gente tem que. Agora que eu vi aqui, que eu estava do lado, vi o gatinho, ficou bonitinho esse gatinho na foto, ficou legal. A gente então tem que pegar essa parte. Qual o motivo que a gente precisa hoje estudar isso bem? Aqui eu vou ser bem rápido, porque a turma toda já está pronta para o case hoje vai ser animado. Muitas vezes os advogados, claro que não o Luiz, não a Tatiana, e não as firmas que hoje são mais especializadas, eles estavam acostumados sempre a trabalhar com checklists, né? Perguntas prontas, algo que você recebia ali, ó, isso aqui é o começo do que a gente precisa aqui para fazer a operação. E nem todas essas perguntas, vamos dizer,
estavam sendo acompanhadas por um profissional que tem uma vivência de proteção de dados. Então, uma equipe de M&A per se, ela precisa trazer uma pessoa de proteção de dados ou alguém de privacidade, cibersegurança, assim como ela traria uma pessoa de PI. Ela precisa trazer uma pessoa para trabalhar com ela para que aquela do diligence dela fique mais robusta. E hoje em dia também, você pensar que misturar proteção de dados com TI em tempos de LGPD pode ser um pouco arriscado, considerando uma situação que era muito comum anteriormente, em você dizer assim, quem está vendo essa parte de tecnologia é o meu pessoal de informática. E às vezes o pessoal do direito não sabia, e não sei o que. Fala com a turma da informática, porque você quer um projeto de proteção de dados e cibersegurança, é um projeto da turma de informática. Então não é um projeto que fosse parar no jurídico, ou estaria exatamente sendo acompanhado pela alta direção. Eu vou muito rápido por esses slides, que eu quero realmente aqui dar tempo do Luiz e da Tatiana também falarem, para a gente poder começar o nosso estudo do caso. Uma coisa que eu acho interessante a gente sempre ver é que algumas empresas elas têm que desenvolver uma estratégia para elas trabalharem com M&A. Vamos dizer, uma empresa que tem, vamos dizer, um apetite de risco muito grande. Uma empresa com apetite de risco muito grande, Tatiana, Luiz, se vocês quiserem complementar qualquer coisa, por favor, fiquem à vontade. Uma empresa com apetite de risco muito grande, ela é uma boa candidata para comprar uma outra empresa, para fazer, para se fundir com um concorrente. Uma empresa que tem um apetite de risco maior, ela é grande. Algumas empresas têm um apetite de risco maior para trabalhar com M&A, outras não. Outras pode ser que sejam ali, olha, a tua empresa está passando uma dificuldade financeira, um momento de crise, e ela se tornou uma empresa viável para venda. Então, várias questões podem ser levantadas enquanto você está tratando isso. Por exemplo, eu vou usar aqui algumas questões, uma só delas, que a gente poderia pensar. Por exemplo, a empresa envolve expandir para uma área de brinquedos. E quando a gente fala em brinquedos e proteção de dados, a gente vai sempre lembrar que a gente está oferecendo produto para crianças e adolescentes, que pela LGPD demandam um regime especial. Então já seria uma coisa que, por exemplo, se a empresa, eu quero começar a trabalhar com brinquedos infantis, eu quero empresa de informática que quer ir para brinquedos infantis. Você vai ver algumas situações em que as perguntas vão ser claro, mais uma vez, é a questão do apetite de risco. Depois, a gente falar da parte da avaliação e do engajamento. Muitas vezes a gente tem que fazer perguntas que não são exatamente perguntas só de direito. Por exemplo, perguntar se a empresa tem um programa de segurança de informações. Perguntar se ela tem plano de disaster recovery e business continuity. Quer dizer, por exemplo, servidor caiu, aconteceu alguma coisa, tivemos um problema aqui, sei lá, a sede da empresa pegou fogo. Você tem um backup na nuvem das suas informações, você tem uma redundância que a gente fala em relação a o que você pode, para que você não tenha problemas, por exemplo, com cadastros de clientes, cadastros de fornecedores, ou dados mesmo do seu dia a dia, dados que você precisa aí para o seu dia a dia. Outro ponto importante, se a empresa tem o hábito de como é que ela trabalha com os fornecedores de cloud computing. Se ela, por exemplo, usa lá a AWS ou qualquer que seja o fornecedor de serviços de computação na nuvem. É importante saber como as empresas trabalham sobre isso. Se ela, por exemplo, já adota algum padrão como 27001 do ISO, ou se a empresa já tem hábito de tentar buscar certificações ISO, que significaria que ela tem certos processos e protocolos que, claro, eles não impedem que existam problemas, mas uma empresa que chega a um ISO 27001, você supõe que ela fez um caminho ali, que ela tem talvez níveis de governança, segurança relativamente claros. Outro ponto que é importante que a gente falar, a negociação do acordo inicial, que é muitas vezes o que a gente chama de letter of intent, né? Ou até pode ser o MOU, né? Como o Luiz Felipe falou. Nesse caso, uma coisa que geralmente depende muito por exemplo, cada lado,
se eu estou do lado, por exemplo, do comprador, nesse acordo eu vou procurar, de alguma forma, trabalhar o escopo de o que a gente chama de representations and warranties, né? De representações e garantias. Se eu estou do lado do comprador, eu quero mais informação possível. Eu vou querer ter mais acesso possível a tudo que eu puder saber daquela empresa. Talvez, até como o Luiz falou, no caso do Victoria's Secret, talvez até eu acabe, sem querer, descobrindo algum segredo de negócio, pegando alguma informação da empresa que me seja útil. Mas eu vou querer o máximo de informação da empresa para que eu possa tomar decisão sobre que valor eu devo pagar, sobre que proposta, quanto a empresa vale ou quanto vale aquilo que eu estou querendo comprar, e para que eu possa ter uma estimativa correta. Então, eu preciso de informações. Do lado do vendedor, muitas vezes o vendedor, vamos dizer assim, que ele tenha, sei lá, não é e Luiz, Tatiana, se vocês, por favor, me corrijam se eu estiver errado. Muitas vezes do lado do vendedor, o objetivo do vendedor não é esconder muitas informações. Porque muitas informações, por exemplo, se o vendedor tem dívida tributária, como é que está a situação do devedor com relação a algumas coisas, tem coisa que ele não pode esconder, que é muito difícil o vendedor esconder. Mas tem outras coisas, como por exemplo na área de proteção de dados, que o vendedor pode dizer assim, ok, eu tenho uma política de privacidade, eu sempre tive isso, onde é que está? Está lá no meu site, aquela ali há 10 anos, há 10 anos sempre funcionou, ou seja, já pode ser até um problema. Ou você pensar, não me preocupo com isso não, porque todos os funcionários quando entram aqui assinam um consentimento e esse consentimento aqui já vale para todo mundo porque alguém veio aqui há 5 anos atrás e disse que podia fazer pelo consentimento e estava beleza. Então, os slides vão ficar disponíveis, eu sei que eu escrevi com letrinha muito pequena, mas é só para lembrar, por exemplo, desses pontos. Sei lá, se uma empresa armazena dados sensíveis, registro de saúde, já vai ter que ter um tratamento um pouco diferente. Aqui, por exemplo, uma sugestão de coisas que você poderia pedir numa due diligence de proteção de dados, quer dizer, se você quisesse fazer um data mapping, talvez seja muito grande, mas talvez seria viável você pedir se a empresa fez data mapping, se a empresa já tem relatório de impacto que tenha sido feito dos produtos, eu acho, não sei o que o Luiz e a Tatiana pensam, mas assim, se a empresa estiver fazendo relatório de impacto, atuando com Privacy by Design, eu acho que seria razoável pedir isso para a empresa, dentro do processo de due diligence. O que vocês acham? Posso começando aqui. Eu acho que depende muito de qual é a empresa, né? Do negócio dela e do nível de exposição de dado pessoal, considerando que a lei não está vigente, né? Então, de novo, eu acho que se a empresa já está mais lá na frente no processo de adequação, muito melhor, evidentemente. Mas também você criar uma barreira ou um red flag, assim, uma situação de que realmente aquilo é um problema enorme, a lei não estando em vigor, é uma situação diferente da lei entrando em vigor. Claro que agora a gente está com a lei muito próxima de entrar em vigor. Então, isso também já vai endurecendo, ou seja, a necessidade das empresas estarem em compliance, ela aumenta muito, porque é diferente de um ano atrás. Então, eu acho que depende um pouco dessa análise, né, considerando se a lei vai entrar em vigor agora ou em maio, em que momento do compliance a empresa está, do tipo de negócio e fluxo de dados. Uma outra coisa que a gente tem feito em algumas situações, ao invés de rodar um data map inteiro e fazer uma análise super completa num momento da due diligence, que às vezes, de novo, nem todo negócio isso é um ponto fundamental neste momento, talvez é você compartimentar um pouco, então tentar enxergar quais são as áreas, os processamentos, né, que a empresa vai ter com maior risco, e aí sim aprofundar naquela parte, ao invés de você fazer uma coisa completa. Então, isso é uma outra forma de você tentar agilizar um pouco o processo, minimizar custo, mas sabendo, claro, que ele vai estar numa visão assim específica e não numa visão completa, mas são algumas formas de você também fazer isso nesse momento. Obrigado, Tatiana. Eu achei legal o que a Tatiana trouxe, até porque a gente tem sempre na cabeça aquilo que é o ideal, né? Pega um data mapping com
completo, traz aqui, resolve tudo antes. Agora, essas operações de M&A, elas vão num ritmo bem dinâmico, né? Às vezes você tem concorrentes querendo comprar o mesmo ativo. Enfim, você não tem tempo para aquilo que é o ideal, muitas vezes. Então, esse tipo de priorização de problemas, eu acho que é o que a gente recomendaria. Essa questão de reps and warranties aí que você trouxe é fundamental em todos esses tipos de contratos, porque, via de regra, eventual cap de indenização, eventual limite de indenização que o vendedor deve pagar ao comprador por problemas é excetuado daquilo que é uma quebra dessas declarações e garantias. Então, é uma cláusula que não adianta ser negociada meio que, bota aí, a gente tem todos os funcionários tudo correto, ninguém trata dado errado, a gente tem política de privacidade. Você vai criando um risco para você como vendedor muito grande. Então, eu concordo com essa priorização, visto que nem sempre aquilo que é o ideal é possível ser feito. E acho que a gente está num momento chave aí, né? Um momento difícil de negociar esses contratos. Você tem de um lado o vendedor dizendo, pô, mas a lei não está em vigor. E você tem de um lado o comprador dizendo, pô, mas amanhã se tiver eu estou com a base legada toda contaminada, entre aspas, né? Então é um momento bem interessante que a gente está vivendo na negociação desses contratos. Pô, legal. Obrigado, Luiz. Obrigado, Tatiana. E sempre Ô, lembrando, Dirceu, né? só fazer um adendo aqui. A minha sócia, Ana Carolina Passos, que é uma expert em M&A, aí, eu chamei ela para contribuir com o debate sobre eventuais ideias que a gente possa ter para ajudar nesses contratos. Está na linha também, tá? Oi, Ana Carolina. Eu não vou ver se eu consigo achar ela aqui, mas, pô, bem-vinda, tá? Prazer. Oi, prazer. Boa tarde, pessoal. Me achar aqui, porque às vezes eu faço aqui me bagunço aqui um pouco, porque é muita gente no Zoom, mas eu não tinha te visto. Sem Bem-vinda, problemas. muito obrigado aí por ter aceito o nosso convite. Imagina, é um prazer. E desculpem aí a comparação que eu deixei aqui agora, mas é para você não pensar que está levando a Mustang e, na verdade, está recebendo a Brasília Amarela. Se bem que a Brasília Amarela no Mamonas Assassinas, ela até vale, né? Um pouco mais, mas a gente tem que pensar sempre um pouco nisso. Não dá para você pintar de amarelo e dizer que é Mustang, né? Então, você vê que as coisas acabam aparecendo. Aproveitando aqui, só um artigo recentemente que eu li, que eu achei bem interessante, que fala, inclusive, que até no pré-venda, o artigo lá dos colegas ingleses, nosso lá do Field Fisher, que hoje em dia você ter esse cuidado com privacidade, ter gente com privacidade, até no estágio de preparação da empresa para um processo de aquisição ou para uma fusão, hoje já é algo importante. Você ter isso um pouco, já não é. Ele até faz essa afirmação: privacy is not just a box ticking exercise. Então, quer dizer, não é só aquele negócio de ticar, dizer, você fez, não fez, que a coisa tem ficado um pouco mais sofisticada. Eu, particularmente, quando vai nessa parte, um pouco da experiência de ter trabalhado um pouco com isso, muitas vezes quem é um pouco como duelo, não como um duelo assim entre as duas empresas, mas, por exemplo, e algumas vezes, se você já está preparado, você tem algo, você pode sacar primeiro, digamos assim. Eu falo sacar primeiro a arma no sentido, olha aqui, já tenho aqui algumas coisas prontas, eu não estou assim, eu já comecei o processo de compliance com a LGPD, estava aqui fazendo, estamos hoje aqui no momento aqui em que a gente está conversando sobre aquisição, mas eu tenho isso aqui bem documentado, tenho um escritório trabalhando, tenho uma equipe trabalhando, isso de certo modo facilita um pouco. Não vou dizer que, mais uma vez, eu não sei, talvez o Luiz, a Ana, a Tatiana, a Júlia tenham experiências até diferentes, mas eu diria que hoje, não sei se já é um ponto fundamental de você dizer, olha, já dá para levantar um red flag se a empresa estiver toda bagunçada com relação à proteção de dados. Com certeza. De novo, eu acho que depende de caso a caso, mas existem situações que ela é um red flag, mesmo ali não pelo vigor, de novo, pela exposição que pode acontecer, até porque a gente sabe que, independentemente da lei estando ou não em vigor, existem situações que você pode ter um risco grande, né? Caso haja alguma violação, algum incidente, mesmo se a lei está estando em vigor, porque você tem questões regulatórias, você tem questões de consumidor, você tem outras legislações que podem ser aplicadas, e de novo, a lei está logo ali, então também
Então, são os dois fatores, né? Uma exposição do que pode acontecer de dado pessoal, e aí eu vou até um pouquinho mais além, porque a gente fala muito, eu sei que o tema é dado pessoal, né, privacidade, mas a gente tem que pensar na informação como um todo, né? Às vezes existem também outros riscos que são importantes a gente considerar, foge um pouco do nosso tema, mas só para a gente ter em mente, que é a questão da confidencialidade de informações estratégicas, de informações confidenciais, e como a empresa está se adequando também a isso, né? Então, também não adianta você ter um lindo programa só pensando em dado pessoal e a empresa não estar em compliance, não seguir normas com relação à segurança da informação de uma maneira mais ampla. Muito bom, Tatiana. Obrigado por adicionar esse ponto aqui que é muito importante. Não sei se o Luiz e a Ana querem adicionar mais alguma coisa, mas só para a gente, então, a gente segue aqui também para dar tempo da gente poder fazer o exercício com calma. Outra coisa que é sempre interessante dar uma olhada por exemplo, em alguns casos, vamos dizer que uma empresa está adquirindo a outra e a outra é uma empresa que tem uma base de clientes muito boa. E tem ali, poxa, um dos pontos importantes dessa empresa que está sendo adquirida, ela tem uma penetração no mercado muito forte, tem uma base muito boa de clientes, ela tem contatos, tem ali, foi uma empresa então que trabalha com tecnologia, ela tem uma clientela ali de milhões de usuários, etc. Então sempre bom, esse é um artigo, recomendo depois para quem quiser dar uma olhada lá na EAPP. Ele até fala muito especificamente do consentimento, mas ele é um artigo interessante para a gente poder ver que nem sempre você pensar que quando você está comprando uma empresa e parte da compra envolve vamos dizer, você está adquirindo uma base de clientes, etc., que essa base de clientes também vai ter que ser provavelmente analisada, vai ser trabalhada em cima até para que você possa entender direitinho se aquele você vai precisar tirar um novo consentimento, se você vai ter situações em que vai haver legítimo interesse, se tem algum dado que era tratado de um jeito e está sendo tratado de outro pela empresa nova. Existe também, óbvio, uma fase regulatória, que ela se aplica em mercados regulados específicos, a gente sabe, por exemplo, mercado bancário, mercado de indústria farmacêutica, etc. Você precisa de aprovações regulatórias para você poder ter uma fusão, uma aquisição, e você tem o período pós-aquisição, que a gente pode falar que, por exemplo, quando vamos dizer, como o próprio Luiz mencionou, algumas operações ocorrem muito rápido, tem 2, 3 compradores, as coisas vão acontecendo, às vezes, muito depressa, e muitas vezes algo pode ficar parado. Então, às vezes, no pós-aquisição, você acaba tendo que fazer, de certo modo, uma espécie de integração. É normal, você tem que fazer uma espécie de integração das bases de dados das empresas. Então, você pode ter situações, por exemplo, em que, em vista da fusão, a empresa entrou no outro país, passou a ter operações, vamos dizer assim, na Colômbia, no Uruguai e na Argentina. Então, talvez você tenha que, olha, bem, isso não deu tempo da gente resolver no começo, mas agora que a gente está entrando caso a caso, vai ter que sentar com a equipe da outra empresa e a gente poder ver como é que a gente vai adequar isso, porque pela minha experiência, e claro, Luiz, Tatiana, por favor, e Ana também, né? Vocês quiserem acrescentar alguma coisa, fiquem à vontade. Muitas vezes, quando a empresa que é adquirida, quase sempre os sistemas e bancos de dados dela acabam sendo adaptados ao formato da empresa compradora. É bastante comum isso, né? Dirceu, legal o seu ponto aqui também, para trazer essa questão que você trouxe, que a base legal para uma empresa não necessariamente funciona para a compradora, é um ponto muito importante. Você vê que assim cria até um custo transacional, uma preocupação a mais que as empresas têm que ter. E assim, a gente às vezes ouve essa reclamação, né? Pô, agora é um problema comprar mais dados? Às vezes se você não fez essa lição de casa, de verificar se esse dado ele é compatível, né, com os seus interesses, da mesma forma que era compatível com a Target, você está correndo um risco adicional. Então, realmente, acho que criou-se uma nova aba, né? A gente viu isso com o Compliance uns 10 anos atrás, mas criou-se uma nova seção, né, nos processos de aquisição de empresas,
assim, podem achar ruim ser um custo transacional, ter mais trabalho, mas é muito pior se isso for ignorado e mais para frente pagarmos para ver. A gente está passando por uma situação disso exatamente agora, uma discussão em que o contrato, obviamente, não entra nessa minúcia, né, de sistemas e informações, e os sistemas para a integração de bases de dados do comprador e do vendedor não são compatíveis. E a gente agora está numa discussão de quem é a obrigação e o custo, né, de deixar essas bases de dados compatíveis, porque senão não tem integração. Não tem uma resposta mágica para isso é totalmente negocial. Então, é um ponto que surgiu depois e que está sendo negociado depois da celebração do contrato, né, em preparação para o fechamento. Então, assim, é um bom exemplo de questões que, às vezes, as partes não dão muita atenção, mas que realmente são importantes. Muito obrigado, Ana. Eu vou aproveitar e fiz aqui só uma lista muito breve, não é uma lista apenas de coisas que eu entendo que seriam boas práticas, que daqui a pouco a gente já vai começar até a trabalhar em cima do nosso caso. Uma coisa que geralmente é bom sempre você poder usar checklists, né? Porque um pouco do processo da due diligence envolve a troca de checklists, etc. E quando você tem profissionais em proteção de dados, pode-se garantir que os checklists serão de melhor qualidade. Você vai ter gente também do outro lado que vai saber ler melhor, identificar algum problema que possa ser analisado, né? E eu falo profissionais, quer dizer, evita emoção, né? Evita emoção de você ter aquele sujeito que, beleza, ticou, tá tudo ok, aquilo ficou ali por um outro lado porque foram resolver uma outra situação, aí chegou na última hora, opa, peraí, o que aconteceu? Isso aqui ficou parado. Outro ponto interessante é identificar se, por exemplo, na Target, né, na empresa-alvo, existem contratos estratégicos que já tenham cláusulas de proteção de dados ou que não tenham. Que pode ser que você descubra, olha, a empresa aqui sempre tinha uma política de proteção de dados que, vamos dizer, de um ano para cá, por causa da LGPD, ela começou a colocar isso nos contratos. Ou fez alguns aditivos, mas não fez com todas as empresas. Então é sempre bom você até verificar, olha, é bom saber porque em algum momento você vai ter que trabalhar essa parte. E lembrando, boa parte dos furos podem ser reparados antes. A Ana até usou um exemplo muito feliz, que é quase o spoiler do nosso case que a Ana fez, sem ela saber, é importante dizer, sem ela saber, ela quase deu um spoiler do caso que a gente vai analisar. Mas alguns furos podem ser reparados antes do barco afundar. E também interessante aqui, o caso acontece muito pouco, mas se, por exemplo, você tivesse uma empresa que tivesse uma investigação no PROCON, Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, ou que seja, com relação a qualquer incidente de segurança, isso é uma coisa para se analisar de forma isenta, porque muitas vezes a gente sabe, alguns desses incidentes ocorrem, mas eles vão para a mídia, o Ministério Público corre, vamos lá, no caso do Fred, né, do Fred Serói. Fred Serói já vai para a mídia pedir esclarecimentos, etc. E muitas vezes aquilo ali não é aquele problema todo que a gente estava pensando que ia ser. Pode até ser um problema grave, mas foi uma questão que foi para a mídia. Às vezes você tem situações... Eu acho que foi até com o Nubank, se eu não me engano, né? Que teve um reporte de violação de segurança que aparentemente era até falso, né? Que o objetivo talvez fosse até bem malicioso de ser feito. Mas importante notar é que dá para você evitar que o barco fure. Eu vou terminando aqui para a gente pegar no caso, uma parte que eu acho que os colegas aqui, eu vou pedir para que eles me falem um pouco qual desse slide é o slide que realmente traduz o sentimento quando você chegou no close, né, que é no encerramento do deal. Esse slide é o que traduz ou é esse aqui? Olha, tem de tudo, né, Carol? Se quiser falar, eu acho que geralmente tem esse primeiro e depois nos dias seguintes tem o segundo, mas Carol pode falar melhor que eu. Não, é verdade. No dia do fechamento, realmente o cliente está muito feliz, os advogados estão exaustos, mas sempre, infelizmente, a gente acaba sempre tendo algumas discussões, porque principalmente transações em que você tem algum tipo de indenização, né? E, enfim, tem todo aquele processo de notificações, enfim, isso demanda uma convivência
pós-fechamento, né? Mesmo que seja uma venda de 100%. Se é venda parcial, então nem se fala, porque aí é todo dia. Mas mesmo uma venda de 100%, você acaba tendo um relacionamento posterior. E muitas vezes, infelizmente, o que a gente acaba vendo é esse último slide aí. Desculpa, eu lembrei assim e falei, pô, tem uma parte que a gente pega que é a parte da alegria, né? Do pessoal estourando a champanhe, mas às vezes tem uma parte que tem um pouco mais de emoção e dor, né? Acontece várias vezes. Tatiana, eu sei se Tatiana, eu perdi a Tatiana aqui da minha tela. Será que ela tá aí? Opa, ver se eu... Porque a gente já vai começar o nosso caso aqui. Eu queria saber se a gente está com... Será que eu perdi a Tatiana? Eu acho que a Tatiana caiu. Dirceu, Júlia, você quer fazer algum comentário? Não, eu acho que é exatamente o que a Ana falou. A gente várias vezes tem casos de super sucesso e aí tem o champanhe, tem aquela coisa toda e muitas vezes a gente tem alguns percalços depois, mas eu acho que é exatamente isso. Eu vou mandar uma mensagem para a Tatiana só para confirmar se aconteceu alguma coisa, se ela perdeu a conexão, mas ela já deve estar entrando de volta. Tá ótimo. Obrigado, hein, Júlia. Imagina. Agradeço também a sua presença aqui. Legal ter Imagina, você é um aqui prazer estar aqui com vocês. Agora a gente vai chegar justamente na parte onde a gente vai começar a jogar, né? Que a gente vai mostrar o nosso caso, 6 horas, exatamente como eu tinha combinado, né? Que a gente ia ter uma apresentação rápida. Eu vou aproveitar o tempo, né, Luiz? O Luiz queria, só para poder que o Luiz possa falar um pouco, o Luiz e a Ana possam, especialmente o Luiz, falar um pouco do que o Luiz já tinha combinado. Desculpa, tá, Ana? Não foi por que o Luiz chegou que eu possa falar um pouco de vocês, porque assim, os nossos colegas não vão poder escolher time, né? Os nossos alunos, mas para vocês saberem quem está liderando cada time, para vocês saberem que vocês estão sendo muito bem liderados, tá? Então, Luiz, pode falar um pouquinho aí do seu escritório, Claro. da sua prática e da experiência que vocês têm com o M&A. Que eu fiz questão de trazer para liderar os times aqui, gente com bastante experiência nisso, que é justamente para os alunos poderem ter uma vivência de como é trabalhar com advogados de M&A, não com advogados de proteção de dados dessa vez, tá, gente? Obrigado. Obrigado, Dirceu. Acho que, de fato, o nosso escritório tem essa veia. Eu, particularmente, sou dessa equipe de tecnologia, proteção de dados, PI, mas eu trabalho mais... Você quer compartilhar a sua tela? Claro, vou compartilhar. Trabalho mais com esse... Deixa eu interromper a minha aqui para você poder compartilhar a sua. Eu até ia fazer uma apresentação do escritório, mas eu acho que não quero tomar tempo também, não é muito elegante eu ficar falando só do escritório aqui, né? Também tem outros colegas. Acho que em linhas gerais, realmente a gente esse ano está com um número muito bom, né, de M&A. A gente acabou fechando esse trimestre em primeiro lugar aqui nesse ranking da TTR. A gente fica muito feliz. Obviamente, esse ranking muda muito. Os escritórios que você está acostumado, trouxe aqui também, ficam na primeira colocação. Mas esse trimestre a gente tem a felicidade de ser nosso. A Carol aqui, que está na nossa linha também, a gente conseguiu trazer ela aqui como uma das advogadas que mais fechou a operação esse ano. E a nossa área parabéns, Carol, parabéns. O M&A, ela é bastante ampla, né? Você vai ver aqui, a gente, só em tecnologia, para focar aqui, a gente tem um rol bem grande que vai desde a atuação de startups, né? Quando a gente fez uma corporate, um CVC aqui, né? Um investimento da Uber com startups, até transações maiores mesmo, né, de clientes mais relevantes, enfim, maiores mesmo, né? Luiz, você está compartilhando a tela? Desculpa te interromper, você está compartilhando a tela? Tô, você não está vendo? A gente não está vendo, não, o pessoal não chegou aqui. Agora foi. Desculpa. Você não estava vendo? Desculpa. Não estávamos vendo, vai lá. Obrigada, Fernando. Eu tinha mostrado aqui, enfim, acho que eu tinha mostrado os nossos números nesse trimestre, né, que o escritório realmente acabou ficando numa posição bem interessante e só para ressaltar mesmo o nosso viés de transação, que é uma das nossas áreas mais fortes.
A gente tem um hall de transações de tecnologia bem interessante, que pegam desde clientes maiores, investindo em parcerias, né, robustas, até apostas que alguns dos nossos clientes fazem em startups, como a gente fez aqui, no caso da Whirlpool e Points. E recentemente a gente criou o que a gente chama de Tech Desk para ajudar o ecossistema de startups. E a gente, enfim, nessa nossa iniciativa, a gente tem assessorado tantos fundos de private equity, fundos de corporate venture capital, os próprios VCs, as startups que fazem parte do sistema e aceleradoras também, né? A gente tem essa visão aí de passar conhecimento. E também não quero ficar muito falando aqui só do escritório, eu quero só dizer que, enfim, essa é a nossa prática normal, a gente está bem essa é a nossa vida mesmo, fazer operações, e as questões de proteção de dados têm sido cada vez mais demandadas, mais elementos-chave mesmo para fechar os negócios. A Carol deu um exemplo aqui de transação em que isso é uma das coisas mais importantes, e a gente tem outras, a gente tem casos em que o cliente já saiu da mesa por ter entendido que a empresa target não tinha a menor condição de cumprir com a lei sem mudar sensivelmente o modelo de negócio. Enfim, o que eu quero passar para vocês aqui é que é um tema que já chegou nas mesas de negociação de grandes negócios, de M&A, e até tem atrapalhado ou ajudado o investimento de empresas em startups. Então, esse é um ponto que eu gosto de frisar também. É claro que a lei não está em vigor, é claro que a gente tem que olhar o estado atual, é óbvio que tem um monte de coisa que dá para ser remediada com o tempo, mas o que eu acho legal trazer aqui é que isso já é uma realidade. Ainda que a empresa não esteja em conformidade, com certeza, se o modelo de negócio confrontar o que está disposto na lei, é difícil que o investimento ocorra. Tá? E isso vem sendo um alvo já lá nos Estados Unidos. A gente tem clientes que estão tendo problemas com o Facebook por conta disso e estão desesperados mesmo. Então, é isso, gente. A gente apresentar rapidamente, não vou gastar... Luiz, acho que tem um ponto importante aqui para a gente falar. Apesar da LGPD não estar em vigor no Brasil, é um ponto que a gente vê assim, cotidianamente nas auditorias, nas transações, são discussões assim, bem importantes nas mesas de negociação, porque, obviamente, não está em vigor no Brasil, mas está no resto do mundo, né? E quando você fala de empresa multinacional, certamente não vai haver um investimento de uma empresa multinacional numa empresa do Brasil que não esteja cumprindo a legislação. Então, realmente, assim, não adianta a gente achar, né, que o fato de o Brasil ainda não ter a lei em vigor, que isso de alguma forma nos protege ou nos excusa de cumprir o padrão, porque assim, isso vem aí, tá, né, daqui a pouco essa lei vai entrar em vigor, as empresas no Brasil, muitas não olham para isso como uma questão importante no dia a dia, por serem empresas pequenas, por não terem essa visão, né, do todo, mas o que a gente percebe é que essas empresas, é um pouco o movimento, né, de anos atrás de compliance, agora a gente está vendo com a LGPD. As empresas não dão muita atenção a determinadas coisas, que acham que é coisa de empresa grande, coisa que vem lá do exterior, que não tem a ver com a atividade, o dia a dia dela, mas, no fim das contas, quando você, né, hoje em dia, com essa pulverização e essas possibilidades de investimento, captação, etc., você não tem muito mais esse tipo de barreira. Então, hoje você pode ter um fundo de venture capital investindo em qualquer empresa no Brasil, né? Desde que ele tenha um bom negócio, uma boa ideia, alguma coisa que a empresa veja que tem um futuro, eu acho que com certeza é algo a ser disseminado e difundido aqui como extremamente importante, independentemente do negócio, do tamanho, né? Porque é o futuro. Obrigado, Ana. Eu queria aproveitar também que agora os nossos colegas Luiz e Ana se apresentaram para o pessoal. Daqui a pouco a gente vai ter a divisão da turma. Mas eu queria também dar o mesmo tempo para que a Tatiana possa apresentar um pouquinho, e a Tatiana e a Júlia, né, possam apresentar um pouquinho da prática delas. Afinal de contas, a gente trouxe 2 dos melhores do mercado,
justamente para vocês terem esse coaching, essa mentoria deles na hora de estudar o caso, né? Tatiana, por favor, fica à vontade, tá? Vamos lá, obrigada. Na verdade, eu confesso que eu não sabia que podia trazer uma apresentaçãozinha, então não trouxe, então eu vou aqui falar só um pouquinho da nossa história, que tem mais de 70 anos no mercado. A gente é um escritório empresarial, ou seja, o nosso foco é fazer negócios, é estar ajudando clientes nas mais diversas áreas, né, do direito, e sendo um full service, a gente aproveita do conhecimento de profissionais de áreas distintas e junta esforços exatamente para poder assistir. Então, quando a gente está dentro de um M&A, é fundamental a gente ter, obviamente, a equipe do M&A que está lá lidando com as questões do M&A em si, mas a gente ter o apoio das áreas específicas, seja para análise, seja para elaboração de cláusulas, seja para elaboração dos contratos relacionados ao M&A, enfim. Então, esse trabalho em conjunto das áreas é uma realidade do dia a dia, né? Eu coordeno no Demarest duas práticas, que é a prática de propriedade intelectual e a prática de privacidade e proteção de dados. A Júlia está aqui comigo, pode falar um pouquinho também, que senão eu falo demais, Júlia, fala aí um pouquinho. Boa noite a todos. Oi, estou aqui, vocês estão me ouvindo? Estamos. Pode falar. Boa noite a todos, um prazer estar aqui com vocês. Bom, eu estou no Demarest há 14 anos apenas, trabalhando com a Tatiana e também à frente da área de propriedade intelectual, na área de propriedade intelectual e proteção de dados. Trabalho bastante com patentes. A gente, desde que eu entrei no escritório como estagiária, eu fui imersa nesse mundo de auditorias e de deals e de M&As, então a gente faz um trabalho muito em conjunto com a área de M&A, sempre fazendo análise da parte de PI, da parte de privacidade, e muitas vezes a gente está entra em deals que a parte de propriedade intelectual ou de privacidade são muito importantes e que a gente precisa de fato entrar junto com o M&A e estar ali muito presente. Então a gente faz, por ser um escritório empresarial de muitos anos e muito renomado nesse mercado, a gente está sempre trabalhando muito em conjunto nas operações. Eu acho que é um pouquinho isso e um prazer estar aqui. Eu acho que desafio também. E eu acho que desafio também de todos nós, a gente tem, né, normalmente uma gama de tipos de clientes diferentes, de indústrias diferentes, então você poder transitar nessas indústrias todas e se aprofundar e entender cada indústria é fundamental para o sucesso, né, de uma operação. E, enfim, eu acho que é um pouco da nossa prática, do nosso dia a dia. Prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Dirceu e Renata, mais uma vez. Dirceu, se me permitir também, acho que até ouvindo elas falando, eu lembrei de algo, né? Para a gente é muito importante ter esse tipo de iniciativa que você sempre trouxe e continua agora trazendo, porque a melhor coisa para um advogado de privacidade é ter na outra mesa um outro advogado que se preocupa com privacidade. Então, se eu estou numa operação que eu tenho o Demarest do outro lado, para mim é um prazer, porque eu sei que as minhas preocupações vão ser compreendidas. Então, quando a gente cria turmas como essa aqui da BPI, a gente faz um favor também para todo o mercado. Então, gente, Concordo vamos agora... Oi, perdão. Plenamente, Luiz. Desculpa, concordo plenamente, Luiz. E é muito importante transacionar entre as áreas, né? Porque às vezes você pode não estar num escritório full service, mas você tem que ter uma mentalidade, tem que pensar, e por mais que você não vá fazer eventualmente o M&A, você pode eventualmente estar dando um apoio a uma operação junto em parceria com algum outro escritório, enfim. Então, pensar em áreas distintas, isso é muito bom. Então, eu acho que esse tema aqui de hoje foi muito bem-vindo, muito bem escolhido. Pessoal, vou compartilhar minha tela agora porque a gente vai começar o jogo. Agora vamos começar a jogar. Gente, é muito simples. Eu vou pedir pessoal dos monitores, especialmente que vão estar nos grupos. Daqui a pouco, câmera na mão para vocês poderem pegar o caso. Porque a gente já está com um pouco de tempo, eu vou ler apenas pequenos pedacinhos do caso, tá bom? Eu vou pedir para o pessoal tirar foto para você poder trabalhar em cima do caso no resto do nosso tempo de aula. A turma vai ser dividida em dois grupos. Uma empresa é uma empresa internacional, capital aberto, listada lá na Bolsa de Nova York. A outra empresa é daqui de Itu. Quem aqui assiste Seinfeld? Alguém aqui assiste Seinfeld? Gosta de Seinfeld? Alguém reconheceu as empresas?
Depois eu falo para vocês quais empresas que são, o nome das empresas. Depois, gente, se vocês quiserem depois em conjunto dar um nome para o projeto, né? Luiz e Tatiana, Júlia e Ana, né? Não tem essa coisa, todo mundo dá um nome para o projeto? Ou aquele apelido do projeto? Sempre tem. Quem geralmente dá o apelido do projeto? É o comprador ou o vendedor? Normalmente é o banco. Ao banco, é o banco. Então, alguém vai ser o banco aqui no nosso exemplo, vai poder dar o nome no projeto, para o investidor poder ter um nome bonito também no projeto. Então, essa empresa brasileira, uma empresa é uma empresa que trabalha com marketplace de internet em diversos lugares do mundo. A empresa brasileira trabalha com essa mesma coisa, vendendo produtos brasileiros. E também umas bombinhas que estão vindo da China, né, tipo Wish, né, que você compra direto. Ela trabalha, mas ela tem uma abrangência muito grande no mercado brasileiro. Ambas as empresas, no caso, a empresa estrangeira pretende comprar 90% das cotas da empresa brasileira. E o valuation desse deal, você vê que a empresa, o negócio é grande, está em $1 bilhão. Uma operação calculada em 900 milhões das ações. Quando chegou na hora do due diligence, o comprador identificou os problemas. A política de privacidade tem 15 páginas e é tipo daquela que ninguém lê. E é só aquilo que tem de documento. O Target, que é a nossa empresa brasileira, tem várias bases de dados de clientes, com cadastro de ex-clientes, e nunca se preocupou com relação ao tempo que ele precisa ficar com aqueles dados. Nunca passou pela cabeça dele. Tá aqui, tem essas bases de dados aqui, eu tenho cliente aqui de 10, 15, 18 anos atrás, cliente que já deixou de ser meu cliente, eu deixo ele aqui na minha base de dados. Ele sempre presumiu também, importante vocês lembrarem, a empresa brasileira sempre presumiu que ao aceitar o termo de uso, você estava consentindo com a privacidade junto. Então, aqui não precisava se preocupar, isso sempre foi uma coisa com que ele não se preocupou. Tanto que quando o advogado do Bayer foi lá procurar quem era o DPO e quem era o encarregado, olha o que aconteceu, não achou ninguém. Não tem ninguém na empresa que saia ter responsabilidade sobre proteção de dados. É literalmente essa situação aqui. O pessoal da empresa chegou lá, e cadê o DPO, cadê o encarregado, cadê a equipe de privacidade? Não tem. E a compra está sendo feita, se alguém não souber, por favor, só para eu... Está sendo feita de porteira fechada, ou seja, a empresa quando vai comprar o que está lá. Então, em princípio, você está trabalhando assim, olha, isso aqui a gente... o vendedor está dizendo assim, eu vou te vender, mas eu não vou ficar fazendo reforma, etc. Nada muito sofisticado aqui. É o que a gente chamaria de uma compra de porteira fechada. Para você dizer, todos os pontos identificados de due diligence tributário, concorrencial, etc., já foram resolvidos. Então, só ficou proteção de dados pendente, porque eu não vou botar culpa no estagiário nem do Sescom, nem do Demarest, do estagiário lá, o estagiário meu esqueceu de botar o relatório na hora, se foi fazer uma outra coisa, esqueceu, quando foram ver, e o relatório de proteção de dados está incompleto, tem problema. A Cramérica, empresa brasileira, ela tem os seguros que são habituais aqui no Brasil, de acidente, etc., seguros padrão. Eles falaram que querem demitir toda a equipe de TI. Vocês estão conseguindo tirar foto, pessoal, monitores, etc. Está dando tempo de vocês tirarem fotos, né? Então, como sim, Dirceu? Beleza. Então, primeiro o pessoal da Cramérica falou assim, já que está tudo errado, eu vou demitir toda a equipe de TI. E depois vocês substituem o time. Só que o pessoal da Cramérica tem um sócio, que chama-se Kramer, né? É o Kramer. O Kramer é um sócio que vai ficar na empresa e é um sócio que sabe bastante coisa de como a empresa funciona, já que, mal ou bem, está tendo ali 90%, 10% vão ficar. Só que durante a negociação, a empresa brasileira descobriu uma empresa que se chama Joinha Systems, que é a empresa que o comprador também reconhece que é uma empresa que tem capacidade técnica, que diz que ela resolve o problema todo. Eu resolvo todo o problema aqui. Se você me der 15 milhões de reais, eu resolvo todo o problema. Integro as bases de dados, resolvo toda a bagunça que tem que resolver. Por 15 milhões de reais. O serviço a ser executado por essa empresa, mas as equipes internas do comprador podiam fazer, ou ele podia contratar a Accenture, a Price, uma outra empresa para fazer. Importante notar
comprador não atua no Brasil, mas ele é adequado à GDPR, lei da Califórnia, ele já está adequado no exterior, ele está chegando no Brasil, então, em princípio, ele está ali. Olha, eu estou vendo aqui o que está acontecendo, estou um pouquinho preocupado. E só para finalizar, a empresa brasileira está familiarizada com CDC, Marco Civil, etc. Só que na hora dela fazer a contratação com a LGPD, ela contratou o escritório do Mário Fofoca, do Away Newser, e aí os caras não conseguiram entregar. Eles nem começaram o trabalho por deficiência até. Vocês não são da época do Mário Fofoca, né? Então, o Mário Fofoca foi lá, viu que falou, eu faço LGPD, deixa comigo, sentou em cima do projeto e o projeto não foi para frente. Então, vamos lá. O time vermelho, que é o time do Luiz, é o time da Vanderlei, da compradora. Time azul, que é o time da Tatiana, é o time da vendedora, da Cramérica. Eu vou só explicando para vocês. Os bancos que vão financiar o deal já estão bem nervosos. Aqui, ó. Já estão quase querendo tirar o deal da mão do pessoal de lá. Se vocês viram Seinfeld, vocês sabem, reconhecem essa cena. Mas o importante é que as partes fechem negócio, tá, gente? Então, o objetivo que a gente vai fazer aqui nesse exercício é a gente dividir em 2 grupos. O grupo que está com o Luiz e com a Ana vai ficar com o grupo da empresa que pretende comprar. Então, ela vai poder fazer, vamos dizer aqui, algumas sugestões para tentar resolver o problema. E o grupo azul, que é o grupo que está com a Tatiana e com a Júlia, na hora da divisão mágica, a gente vai conseguir dividir, vai sugerir possibilidades de mitigar o problema também. Então, o objetivo é a gente fechar negócio. Vamos ver se a gente trabalhando um pouquinho de tempo, uns 20, 25 minutos cada um, a gente trabalhando sozinhos, por 20 e poucos minutos, cada um dos 2 grupos grandes, a gente consegue chegar em alguns pontos com a ajuda da Ana e com a ajuda do Luiz, e com a ajuda da Tatiana e com a ajuda da Júlia, aproveitando a expertise deles, a gente chegar e falar, bem, o que a gente pode fazer para ajudar a fechar o negócio? O que vocês acham? Tudo bem, gente? Alguma dúvida? Pessoal, agora é a hora da verdade. Agora é a hora que a coisa vai esquentar. Então, quem é o representante? O nosso grupo tem 2 representantes. O Arthur, que foi quem fez as nossas propostas de mediação, e o Pablo, que descobrimos a pessoa de TI, que é aquela pessoa de TI que está citada no texto, que vai ficar na empresa, que é o sócio que manja tudo lá da empresa brasileira. Então, vai ser representado aqui pelo meu colega Pablo. Quem está do outro lado? Quem vai ficar do outro lado? E no grupo do Luiz? Pô, o debate simplesmente acabou. A gente não teve... a gente não decidiu isso. O Bernardo, você falou tão bem no final. Você quer assumir essa? Claro, posso falar sim, Luiz. Então pronto, temos E mais um, então. E quem vai ser o de TI? Tem algum voluntário aqui do meu time? Tô pensando deixa eu ver, tô pensando na Natane. A Natane vai, né? Não, hoje não me sinto habilitada para ser a pessoa. Antônio. A Clarice indicou o Antônio. Pode ser? O Antônio trouxe contribuições valiosas ali no chat. Então, vamos com o Antônio. Cadê então. o Antônio? Antônio, de acordo? Antônio. Que é legítima pressão, né? Assim, Acho que o Antônio saiu correndo. Antônio. Bem, vamos esperar o Antônio chegar. Vamos começar. Não, vamos começando, mas Bernardo já está com a Bernardo que está como comprador. Eu acho que vamos dizer assim que a gente imagina que para começar seria melhor começar pelo Bernardo, né? Gente, acho que o Antônio não teria um plano B para a gente deixar já aqui, uma outra pessoa? Mas Renata, acho que dá para seguir sem, porque na verdade, o nosso caso aqui tem um sócio que ele vai continuar no negócio. Então, por isso que a gente tem duas figuras. Para ter mais gente falando pelo grupo. Ah, tá bom.
Enfim. Não, eu não quero botar a turma na pressão aqui, mas tivemos boas Clarice, vai lá, conversões Clarice, pode aí. ser? Clarice está escrevendo, né? Não. O vídeo, mas o vídeo da Clarice tá ruim. Porque eu ia falar que a Clarice já deu show para 100 mil pessoas, tá? Ela não vai ter problema em fazer no aqui, não. Mas vamos Tá então, bom, então vamos lá, vamos começar e Vamos quem lá, quiser. Bernardo representando o comprador. Vamos ver o que o Bernardo tem aqui para propor para a gente aqui. Tá bom. Bom, primeiramente, só para fazer uma introdução da nossa visão, a gente entende que a situação é muito grave e ela nos faz, a princípio, nos incentiva a repensar se o valuation da empresa ele corresponde ao real valor dela, porque um dos grandes aspectos envolvidos em empresas de e-commerce são base de clientes e dados de inteligência com base nas transações que esses clientes executam. Se esses dados se perdem, o valor da empresa é relevantemente impactado. Feita essa consideração e dispostos a não propor uma redução relevante no preço, ou uma redução no preço, manter o que vem sendo negociado até aqui, a nossa sugestão é de que os vendedores arquem com os custos da consultoria para mapeamento dos gaps existentes e com as medidas de adequação, que nós tenhamos no contrato de compra e venda das cotas uma condição expressa fazendo referência a contingências relacionadas à violação de privacidade, né, de proteção de dados, que não fica sujeita a um cap de indenizações para cobrir as reclamações que venham a surgir com relação aos eventos decorrentes da situação irregular da empresa, da Target. E propomos também, além disso, que haja a criação de uma escrow para garantir que essas indenizações sejam devidamente pagas caso alguma contingência venha a surgir no futuro. Basicamente, são esses três os eixos estruturais da proposta. Bom, anotei aqui algumas partes da sua proposta. O que a gente pode fazer, que eu discuti com toda a equipe do escritório, que a gente pode oferecer o seguinte, com relação à questão da LGPD, a gente pode tentar fazer a anonimização de alguns dados de alguns clientes e a própria equipe fazer algumas dessas funções, até mesmo para diminuir os custos em caso da joinha, para ela poder fazer toda a questão da LGPD nessa transação. A gente pode oferecer também um seguro cibernético por um tempo curto para vocês em caso de algum problema. Também a gente pensou numa questão de revisão temporária da política de privacidade. Quanto melhorar, a gente pode melhorar essa questão da política, né? Já que a nossa política é um pouco atrasada, a gente reconhece isso. E na transição a gente tem uma equipe, e por isso até mesmo o nosso sócio aqui de TI, o Pablo, a gente deixaria ele na equipe de transição para fazer, primeiro, não teria o custo de demitir todos os funcionários, e já teria os funcionários que já conhecem todo o trabalho da empresa, vocês não teriam esse custo. Basicamente é isso. Eu só queria aproveitar para acrescentar um ponto aqui que o Arthur colocou bem, para trazer para o conhecimento do Bernardo e da equipe. Em primeiro lugar, que a gente tem todo interesse em fechar esse acordo, é importante isso. A gente está interessado em fechar. Sabemos que todos os pontos foram resolvidos e só falta esse. Por isso a gente até quer a compreensão de vocês com relação às questões de valores, etc., que eu acho que a gente pode compreender.
o sócio da nossa empresa, e do nosso cliente, que é o... Tá aqui, deixa eu encontrar ele aqui. O Pablo se encontra aqui. Ele vai continuar na empresa, inclusive, porque eles vão continuar com participação na empresa. Nossa proposta é, de fato, um comitê de transição que a gente faça junto com vocês, considerando que nós também temos uma pequena preocupação, muito pequena, aliás, porque vocês já tiveram incidentes de segurança na empresa de vocês. Então, a gente está um pouquinho preocupado, a gente está atrasado na adequação LGPD, mas a gente ainda não teve nunca nenhum problema desse. Então, a gente fica um pouquinho preocupado. Por isso, a gente gostaria de propor uma solução de consenso, que seria: fazemos uma equipe de transição, vocês e a gente. A gente até, se for o caso, conversa sobre um seguro, sobre pontos que a gente possa ir. Enquanto a gente vai começando a fazer na parte do pós-venda, como os nossos clientes, os acionistas da empresa vão continuar na empresa, e no caso o sócio de TI vai continuar, inclusive, com participação na empresa, que é o Pablo, ele pode continuar lá, né, Pablo? Tudo bem com você continuar lá? Isso. E, no caso, seria mitigada a questão dos riscos, né, que vocês apontaram, tendo em vista que a base de dados, a nuvem e os procedimentos de segurança são bem diferentes da sua empresa. Então, esse período de transição seria o ideal para fazer exatamente essa transição, a adequação ao sistema de vocês. E também, como o Dirceu muito bem apontou, vocês já foram vítimas, né, de um incidente de violação, e a nossa empresa, mesmo tendo todo um perfil um pouco atrasado que nós estamos atualizando, ela ainda não teve essa questão do risco. E como o Arthur mencionou, existiria a assinatura de um seguro para prevenção desses riscos futuros durante esse período de adequação. A gente propõe até aumentar o nosso seguro, que nós temos os seguros que são habituais. Nós podemos comprar um seguro que envolva incidente, até para vocês poderem ficar tranquilos. E aí a gente não mexe no valor, porque não vai precisar mexer no valor, não precisa contratar a joinha. O que vocês acham? O seguro, contratar um seguro maior significa que vai sair 90% do meu bolso, né? Também tem essa parte. Mas de qualquer maneira, o seguro ele seria importante, né? Mesmo para depois. Então, assim, se a gente parar para pensar no mundo atual, o seguro, né, de risco cibernético, ele é uma prática que está crescendo cada vez mais. Então, em algum momento, isso iria acontecer. A gente já estaria antecipando isso. Tem um comentário sobre algumas medidas técnicas propostas e como eu disse na introdução, um dos ativos da empresa, da Target, é justamente a sua base de clientes. E a nossa visão é de que uma anonimização antecipada desses dados pode representar uma desvalorização desse ativo. Inclusive porque as medidas de remediação podem não envolver necessariamente apagar esses dados, mas talvez apenas obter ou renovar o consentimento pelas vias apropriadas. Então, existe um pouco de dificuldade na compreensão de por que as medidas precipitadas numa tentativa de minimizar o risco, que podem impactar no valor do ativo da empresa, elas seriam desejáveis nessa situação. Com relação à contratação de seguro, sim, sem problemas. Existe uma preocupação, como já se disse aqui, de que isso seja alocado 90% e 10%. Acredito que as medidas de adequação a serem avaliadas conjuntamente, elas possam sim ser adotadas, mas a sugestão é de que elas sejam tratadas como condições precedentes ao fechamento, e não como um período de transição em que, enfim, já vamos estar dentro da empresa, assumindo 90% dos riscos inerentes ao negócio, sabendo que essa contingência existe, né, numa expectativa de que seja corrigida. E com relação a dispensar as medidas de correção, não me parece muito adequado. Acho que, dado o histórico, né, de um acumulado de anos de irregularidade com relação a pelo menos parâmetros globais de proteção de dados,
permanece como recomendação que seja feita uma adequação, de preferência com uma empresa com credibilidade, né? A joinha podendo ser avaliada, mas claro, fazendo-se um juízo criterioso do serviço que eles conseguem prestar, já que houve uma experiência no passado por parte da Target de uma implementação mal sucedida da LGPD. Com relação ao vazamento, eu acho que é uma questão cronológica de vigência de leis, né? No Brasil, eu estou recebendo aqui uma ligação importantíssima do CEO aqui do nosso cliente. Ele quer saber, tá ligando aqui, ele quer saber deal ou no deal, como é que a gente tá, porque ele tá esperando a gente aqui. Ele tá aqui no telefone aqui, gente. O homem já ligou porque já são 7h03. O homem tá querendo vir para cá assinar. E aí, como é que a gente faz? Arthur, Pablo, o que a gente faz agora? Coloquei a pressão, a gente está disposto a assinar. Estamos dispostos a resolver o negócio. A pressão está lá no computador, gente. Do meu time aqui, pelo que eu entendi também, a gente já propôs, o seguro foi bem aceito, ainda que contratado posteriormente. Talvez o que a gente quer é garantir ainda a indenização, talvez quebrar em signing e closing, para que nesse meio tempo a gente faça esses relatórios de adequação e ver o gap que tem. Enfim, acho que está caminhando aí. Qual que é o ponto pendente? Pode mandar ele vir com a champanhe? Posso mandar vir com ele? Ele está querendo vir com a champanhe. Porque aí trazer ele com a champanhe aqui e não tiver negócio, que ele está aqui no telefone, aqui, ó, de simulação. Pablo, Arthur, eles falaram em duas coisas, né? A indenização futura e a questão do escrow, né? Ou seja, você vai deixar um dinheiro ali reservado durante o prazo necessário para uma eventual ação futura. A gente vai concordar com isso? Ou justamente esse período de transição vai ser o período que a gente juntos vai resolver todas as questões de adequação, inclusive para os padrões internacionais que eles estão pedindo, já dentro dos sistemas e dos formatos deles? E aí, Arthur? Preciso de ajuda. Arthur, pessoal, eu recebi aqui uma mensagem da Clarice dizendo que talvez se trouxer a champanhe ajuda, né, a fechar. Creio que todo mundo está sob pressão aqui. A Ana Carolina também está mencionando aqui. Estamos aguardando. A champanhe pelo menos vai ser pelo vendedor, pelo comprador, né? Arthur, acho que o Arthur me ligou aqui para fazer uma consultoria. Um ponto que foi falado é que ele diz que nós temos anos de precariedade em proteção de dados. Nós não temos anos de precariedade. A lei de proteção de dados nunca existiu no Brasil, é uma lei nova. Não tivemos nenhum ponto de vazamentos até o momento. E estamos, os padrões vigentes, nós estamos ok. Isso, e respeitando o marco civil, etc., né? Esse era o meu ponto, né? Acho que a lei não existia LGPD, mas existe outras leis, né, que garantiriam a privacidade. Se você me disser que vocês estavam respeitando essas outras leis, a gente já parte de um cenário muito mais positivo. E se vocês disserem que vocês arcam com indenizações provenientes de autoridades, né, que apontem um tratamento indevido, acho que esse é o que o meu grupo tinha construído aí. A gente também chega num bom termo para fechar isso aqui. Pois é, mas autoridades não a Agência Nacional da Proteção de Dados, né? Porque a lei não está em vigor, né? Autoridades, né? O MP, se eventualmente a gente tomar... Na ausência, mas com relação ao que estava em vigor na época que a gente ainda era responsável pela empresa, né? Não perfeito. Eu acho que nesse ponto Quem a gente sabe tá a gente okay. tem um até caminho aí. O nosso exemplo, até como estava no nosso exemplo, a gente estava ok com a legislação vigente, pode tratar dessa forma, que até o momento nunca tivemos problema com autoridade nenhuma, estamos ok com CDC, Marco Civil, conforme o exemplo. Eu acho um ponto bom, já evoluímos aí, evoluímos, estamos chegando lá. E tem um ponto também que o nosso grupo achou importante, é nesse período de transição, se vai haver ou não compartilhamento de dados, né? Porque, evidentemente, vocês vão estar ali no período nas obrigações de manter o closing, e aí a gente teria que estudar o que poderia ser o way out de vocês, e aí a gente teria que pensar se haveria ou não compartilhamento de dados. Então, o ideal seria, nesse momento de transição, não ter qualquer tipo de compartilhamento de dados entre empresas, né? Entre as empresas. Claro, até porque, pensando em termos de LGPD, a gente poderia ter alguma dificuldade para sustentar um
compartilhamento nessa hipótese, né? Então, acho bem razoável que não haja o compartilhamento até a decisão do close. Acho que a gente está chegando, hein? Chegou num... Aí, pode chamar o champanhe, Dirceu. Mas isso Boa tem que ser notícia. real, a champanhe, né? O caso é fictício, mas a champanhe deve ser real, né? Concordo. Boa notícia. Chegamos a um deal, então, meus caros? Sim. Sim. Agora vamos Opa! negociar as minutas. Parabéns! Concorrencial, Parabéns para vambora. todos! Parabéns, ó. Parabéns aí para Parabéns a todos. todos. E agora aproveitar que nós estamos chegando no fim da aula, né, Renata? Parabéns para Tatiana, parabéns para Júlia, parabéns para o Luiz, parabéns para Ana. Muito obrigado por vocês terem abrilhantado a nossa aula. Poxa, muito bacana. O objetivo, eu espero que a gente tenha conseguido cumprir, né, de trazer profissionais especializados em M&A para fazer essa simulação com a gente, né? Porque se a gente, todo mundo aqui é advogado de PI de escritório, praticamente, né? Então não é o nosso dia a dia, mas a maioria dos nossos escritórios são especializados em PI e não fazem muito esse tipo de deal. Então, o objetivo de trazer o Luiz, a Ana, a Tatiana e a Júlia, que mais uma vez eu agradeço por estarem nos prestigiando, é justamente para poder trazer esse tempero e a gente poder ter feito uma dinâmica no caso maior. A gente é que agradece, Dirceu e Renata, todo mundo. É sempre uma experiência super legal. Eu acho que esses exercícios, para todos nós, ele é bom, ele é divertido, a gente conhece pessoas, troca ideias, é sempre muito bom. Obrigado, Então, Dirceu. Obrigado. Vamos ao nosso tradicional, Vamos né? ver só se alguém tem alguma pergunta para a gente. Sim, se alguém tem uma pergunta. Desculpa, perdão, Renata. E aí, alguém tem alguma pergunta? Não? Nenhuma curiosidade, comentário, nada? Então vamos abrir o microfone aí, todo mundo, para nossa... Tradicional salva de palmas aí para os professores. Muito legal a aula. Poxa, parabéns. Muito obrigado aí pela... Oi, Natane, tem uma pergunta. Vamos lá, Natane. Eu tenho uma pergunta, não sei se é óbvia, mas enfim. Não, eu que demorei para pensar, pergunto, não sei se é óbvia. Na verdade, eu estou no final da graduação e começando a me familiarizar com assuntos de propriedade intelectual, então tem coisas que não são tão óbvias para mim. E eu queria te perguntar, então, aqui, já que a gente tem profissionais excelentes, gostei muito da aula e achei que foi bem prático. Quais são os principais desafios do advogado ou advogada, né? E parabéns a todos os advogados e advogadas pelo dia de hoje. Quais são os principais desafios do advogado de propriedade intelectual, levando em consideração a questão da proteção de dados no Brasil, especificamente, embora saiba que propriedade intelectual é ampla, assim, mas na opinião de vocês, quais são os principais desafios em relação a essa questão da proteção de dados aqui? Bom, Tatiana, você quer falar? Acho que, enfim... Não, pode começar, depois eu falo. Eu ia te perguntar aí. É até melhor, que eu completar o que você diria já seria mais difícil para mim. Então, imagina. Do meu lado aqui, Natane, legal sua pergunta. Eu comecei a trabalhar com PI mesmo em 2003 e te digo que o que eu fazia em 2003 e o que os advogados que eu via trabalhar faziam em 2003 é muito diferente do que fazem hoje. Então, dentro da área de PI, o que eu digo é que você vai estar sempre em constante transformação, tá? Várias vezes durante a sua carreira você vai se ver diante de situações que você nunca enfrentou, via de regras em escritórios, demandas que nunca foram pensadas antes, áreas que nunca foram pensadas antes, caem no colo de profissionais de PI, justamente porque às vezes a gente tem uma cabeça mais aberta, não tão focada naquilo tão procedimental e está apto a discutir essas questões. Então, do meu lado, o que eu vejo é que a gente não pode estar fechado a transformações, né? Acho que até a forma de interagir com o INPI mudou totalmente. As facilidades que hoje você tem para registrar uma marca, comparado com como era quando eu comecei a trabalhar.
O que eu digo é que é uma área para quem sabe que daqui a muito pouco tempo você vai estar fazendo uma coisa diferente daquilo que você está fazendo hoje. Então, e sempre discutindo, né, novos mercados, novos produtos, novos negócios. Essa é a minha consideração para você. Eu concordo plenamente com o que o Luiz falou e, na verdade, assim, eu acho que talvez o desafio, além disso tudo que ele comentou, seja também se manter atualizado em termos de tecnologia, né? Então, acho que esse é um ponto importante. Você tem que entender minimamente para você poder, né, poder entender qual é o problema da história. Hoje em dia, dependendo do contrato, aquele contratinho simples de marca, ele não é mais um contrato simples de marca, aquele contrato que eventualmente você precisa conversar com o teu pessoal de TI para aprofundar um pouco mais o teu conhecimento, enfim. Então, essa junção com o PI e TI é muito grande. E aí, quando entra em privacidade, também, né? Você tem que entender, que você tem que ter uma cabeça organizada e começar a entender o motivo das coisas, entender o negócio do cliente, para você poder entender os tratamentos, o que é importante, o que dá para não ter, o que tem que ter. Enfim, a privacidade, ela, principalmente você fazendo um projeto de adequação, ela te permite você mergulhar no cliente e entender o negócio dele também. Então, acho que... E é isso, o tempo todo vai mudando, as coisas vão se modernizando, vão mudando, e você tem que ir correndo atrás de tudo isso. Então, é uma área dinâmica, é boa. Eu vou aproveitar, só fazer uma pequena pergunta para aproveitar especialmente a Ana e a Júlia. A Ana, pelo que o Luiz me falou, é especializada em M&A, né, Ana? O M&A é o seu core business, o seu dia a dia. Você tem visto mais assuntos de proteção de dados? Tem surgido mais na sua prática? Sim, muito mais. Muito mais. É um assunto que está... em todas as transações, obviamente em todas as listas de due diligence aparecem perguntas sobre LGPD, é um assunto que está incluído, né, agora no rol das declarações e garantias, enfim, com certeza é um assunto, sempre, hoje em dia, é uma nova cláusula que consta dos contratos. E, Júlia, você tem visto a mesma coisa também? Você está com o microfone direto. Com certeza, e a gente tem sido muito mais demandado, né? A gente aqui do lado de privacidade, do lado de PI, tem sido muito mais demandado pelo pessoal do M&A em casos de privacidade. Casos de propriedade intelectual, eu acho que já está mais consolidado, né? A gente já tem muitos casos, muitos deals que são muito grandes e que o principal asset é a marca, é a tecnologia, enfim. Mas, com certeza, com relação à privacidade, a gente está sendo cada vez mais demandado, estão vindo cada vez mais casos com situações pontuais, específicas, e eu acho que a tendência é crescer cada vez mais. Muito obrigado, Júlia. Obrigado. Eu agradecer mais uma vez a todos os palestrantes. Foi um evento sensacional que a gente conseguiu fazer aqui. Não seria possível sem vocês, e mais uma vez uma salva de palmas para vocês aí, Luiz, Ana, Júlia e Tatiana. Tatiana, inclusive, lembrando, nossa diretora aqui da BPI também, que veio aqui nos prestigiar aqui. Renata, quer falar as palavras finais para a gente fazer a vinheta? Ficar à vontade aí. Enfim, não, eu acho que era isso mesmo, agradecer ao Luiz e à Ana, que, enfim, eu conheci aqui, e especialmente a Tatiana e a Júlia. Tatiana, por tudo, né, Tati? Estamos juntas. Tudo. E a Júlia, que eu não vou conseguir terminar sem dizer para você, Júlia, que eu estou muito feliz em ter você aqui. O seu pai sempre foi um grande entusiasta e apoiador das iniciativas de difusão da propriedade intelectual. Então, eu sempre o convidava para encerrar vários cursos. E ele falava assim, eu de novo, Renata? Eu falava, por favor, dá um jeitinho. Você falou igualzinho a ele, Renata. E agora, assim, eu que queria agradecer primeiro pelo carinho por mim, pelo meu pai. Sempre é muito bom lembrar dele com esse olhar. Você me deixou emocionada. Então, muito obrigada. Renata, como você sabe que eu sou sem noção, eu só lembrei Quem é o pai dela? Eu só lembrei que é o pai dela agora. Ah, entendi. Mas eu falei, não vou falar agora para não desconcentrar quando você entrou. Mas eu falei, não vou conseguir encerrar
sem te agradecer e te dizer. Muito obrigada pelo carinho, muito obrigada. especial. E eu tenho Seu pai é uma certeza, eu pessoa sei muito que é querida da mútuo área de também. TI, ele é uma pessoa muito querida da nossa área, seu pai. Obrigada, gente, muito obrigada. Isso conforta meu coração, assim, enormemente. Então tá ótimo. Então é isso, gente. Muito obrigada e quinta-feira a gente se encontra aqui de novo. Tá bom?